Ok, mestre? Ok. Podemos começar agora. Mais uma vez, estamos aqui, nós três, mestre, nosso amigo aparelho Norton, eu, mestre Saint-Germain, para conversarmos e evoluirmos na questão, principalmente do processo de levitação. O que vos digo hoje é a necessidade de um descanso, do descanso para revigorar a mente, revigorar todos os nossos corpos, principalmente o corpo mental. É no momento do sono que ele se revigora, ele recarrega as energias. E isso é vital para o ser humano. Importante, mestre, que o sono seja bastante, digamos, produtivo, se é que podemos dizer. Sim, o sono é produtivo quando ele cumpre a sua função de reenergizar os corpos e buscar dessa forma a plenitude no próximo dia. E venho acompanhando, mestre, que há tempos o sono não é uma coisa que acontece normalmente, plenamente, né? Calmamente. Certo, mestre? Sim. Sim. Então, é necessário, sim, um recado bastante específico para você, mestre, sobre essa questão do sono. Acaba que, de uma maneira sutil, bem sutil, estes seres do mundo astral, de uma inteligência altíssima, mas ainda assim do mundo astral, acaba interferindo em algumas questões, acaba interferindo na consciência e acaba principalmente tornando esta questão do sono ainda mais difícil. E desta forma, o corpo mental acaba não se revigorando como necessário. E com simples ações, esses elementos do plano astral que já havíamos comentado com muita sutileza, vem se utilizando da sua inteligência para minar ou gradualmente ir interferindo na sua energia de uma forma bastante sutil, de uma forma tênue, né? Pois realmente são sábias as palavras que eles utilizam, porque não são seres, digamos, do plano astral como os outros seres o são. São seres realmente de elevado conhecimento, de elevada inteligência, que estão aí com uma missão. Assim como nós, seres de luz, temos a missão de transmitir os conhecimentos para os seres humanos especiais, como dizemos, estes seres do plano astral, inteligentes como são, vão sutilmente colocando as suas ideias, trabalhando no sentido de despertar principalmente as questões do ego, e acaba até trazendo um desequilíbrio energético bastante sutil, mas suficiente para que palavras sejam ditas, pensamentos sejam alterados
e por aí adiante. Para se ter uma ideia, mestre, esta é o grande trunfo que estes seres conseguem nas grandes mentes. Mentes como conhecidamente os líderes reconhecidos na história da humanidade, que foram seres preparados para uma grandiosa atuação no mundo material, foram sutilmente, delicadamente, gradativamente sofrendo alterações que os fizeram tornar conhecidos por suas façanhas para o lado negativo. Estamos falando de pessoas como Adolf Hitler, pessoas como Nero, que vieram notadamente com uma missão importante de liderar uma evolução e acabaram distorcendo tudo por conta principalmente do ego. Como bem dito pelo mestre Tanaka, é necessário sim que sejam guardadas algumas informações, né? É necessário que sejam medidas as palavras, principalmente palavras que não cumprem os objetivos estabelecidos em nossas mentes, mas são sim palavras utilizadas simplesmente pela ação do ego. Há de se tomar muito cuidado com estas palavras, há de se tomar muito cuidado quando se revela questões até mesmo do passado remoto, muito remoto, sem um determinado propósito, mas por conta das questões de ego. Então isto, claro, mestre, guardadas as devidas proporções, né? Quando mencionamos esses grandes nomes da história, né? Conhecidos por coisas negativas, são só exemplos, obviamente, mas é importante vigiar as suas palavras e principalmente policiar-nos a respeito, principalmente das questões do ego. Quanto menos palavras serem emitidas, faladas sobre questões heróicas de vidas passadas, questões importantes de vidas passadas, quanto menos palavras forem emitidas nesse sentido, melhor. Melhor para deixar de satisfazer o ego e, consequentemente, satisfazer os nossos irmãos do plano material e do plano astral, que assim, desta maneira, vão conquistando as suas pequenas vitórias, suas pequenas glórias, e desta forma aumentando a ligação com o Senhor Mestre. Então, é necessário sim, sempre orar e vigiar os pensamentos. É sabido que as coisas entre o plano astral e o plano espiritual são muito, muito, muito sutis. Então, estes seres de elevada inteligência do plano astral procuram se fazer, procuram se passar por nós, seres de luz, e acabam influenciando os seus pensamentos.
E aí, sim, quanto mais conquistas eles vão obtendo, maior a integração que vai se tendo, e aí as coisas vão acontecendo de maneira a desarranjar a harmonia dentro de sua comunidade, dentro do seu convívio com as pessoas, com os entes queridos. Sim, as primeiras pessoas a sofrerem são, sim, as pessoas da família, que instintivamente são, devido a esse maior contato, instintivamente vão sendo minados os relacionamentos, abalados os relacionamentos por palavras, por ações repentinas e imediatas que até fogem do controle físico. Isso se nota muito também com o nosso amigo aparelho, que sim, às vezes emite as palavras até quase que sem querer, digamos assim, totalmente influenciado por estes seres que com muita astúcia vão criando situações que de uma hora para outra, de um momento para o outro, saem do nosso controle. E quando menos se espera, uma palavra mais agressiva é emanada e situações delicadas são criadas por conta de segundos de atuação intensa desses seres do plano astral. A vigilância deve ser intensa. Cada um das pessoas que convivem conosco deve ser sempre tratadas no mesmo nível energético, por mais que as pessoas tenham suas limitações de entendimento, limitações intelectuais, ou estão a caminho do seu desenvolvimento. Não importa a pessoa, ela sempre tem que ser tratada como uma pessoa igual a você. Desta forma, então, dificilmente estas situações, em virtude ou devido às questões de ego, acontecem. Quando se há o pensamento que cada uma das pessoas que estão no seu convívio, independente de sua história, independente da sua origem, seja tratado como uma pessoa igual, de igual grau de energia, de igual capacidade, isto nunca ocorrerá. Estas questões em virtude de ego nunca ocorrerá. Agora, quando se tem o pensamento que essas pessoas são inferiores, aí os conflitos ocorrem. Inconscientemente, uma palavra, um ato, até mesmo um pensamento negativo é gerado, e aí a partir daí ações são gerados, sentimentos e pensamentos geram sim ações instintivas. Esta é o grande mal que vemos ocorrendo com os grandes líderes. Até mesmo os grandes líderes, como por exemplo na Igreja Católica ou na Igreja Evangélica, podemos mencionar aqui várias situações onde erros grosseiros são cometidos porque estas pessoas de níveis altíssimos de
graduação, digamos assim, nas suas comunidades, acabam cometendo por considerarem as pessoas de maneira inferior. Neste ponto é necessário sim que tenhamos aquele entendimento tão divulgado por nosso Mestre Jesus Cristo, de que sim, somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto somos todos iguais, portanto, sim, somos seres absolutamente iguais e teremos que ser tratados desta forma. Sim, quanto maior o seu conhecimento intelectual, espiritual, mais esta ação deveria ser levada em conta, em consideração. Pelo contrário, vemos que quanto maior o nível intelectual, espiritual das pessoas, acaba que em certos momentos as pessoas acabam vacilando e acabam cometendo erros que acabam afastando as pessoas mais fiéis, as pessoas mais dedicadas, pois são elas que são mais agredidas nesses momentos. Portanto, sim, palavras são importantes que sejam ditas considerando as pessoas de igual para igual sempre, em qualquer situação. Sei que é difícil isso. Na prática, isso é muito difícil, sim. Mas esta é a beleza da aplicação da inteligência, a aplicação dos conhecimentos intelectuais, espirituais. É assim que estamos aplicando o amor ao próximo incondicional. O amor incondicional. Isto é um exemplo da aplicação deste tão conhecido amor incondicional. Isso quer dizer que independe das limitações intelectuais que as pessoas têm, nós temos que amá-las de igual para igual. Até no mundo espiritual, isso é uma coisa difícil de se praticar, e por conta disso algumas pessoas acabam sofrendo sem necessidade. Eu não costumo fazer isso, mas sim vou mencionar alguns exemplos. Exemplos próximos a vocês, como o Santíssimo Papa da Igreja Católica, que vem cometendo erros atrás de erros no tocante ao tratamento com as pessoas. Grandes líderes religiosos como Edir Macedo, que declara que as mulheres não devem ser como os homens, devem servir aos homens. Não, somos iguais. Todos nós temos que servir e ser servidos. O fato de uma pessoa nascer em um gênero masculino ou feminino não quer dizer que ele tenha, ou seja, feito da imagem e semelhança de Deus. Sim, o homem e mulher são iguais e devem ser tratados como iguais. Não existe papel daquele que serve e daquele que é servido. Quanto mais elevado o conhecimento espiritual, mais se chega à conclusão de que sim, somos iguais e sim, temos que servir e ser servidos de maneira igualitária. Não devemos nos ver como superiores, como bem
nosso amado Mestre Jesus Cristo fez questão de nos ensinar em várias passagens, é necessário sempre manter a humildade. Mantendo a humildade, estaremos sempre nos precavendo em relação às questões do ego. Este é um dos grandes desafios dos líderes, pois a liderança lhe dá poder, e o poder lhe dá essa sensação de superioridade, e aí o ego entra em questão, e aí as coisas ficam difíceis. Portanto, é necessário sim, é necessário que haja um treinamento contínuo de nossas mentes, entre nossos relacionamentos, de humildade. Treinar sempre a humildade. Vocês têm um papel. A liderança nada mais é do que um papel. É uma responsabilidade que se tem. É um papel que está sendo cumprido naquele momento. Mas isso não quer dizer que sejamos superiores a ninguém. E muito menos que tratemos os demais como inferiores. E isto sim vem de palavras, e essas palavras vêm dos pensamentos e dos sentimentos. Então há de se mudar, há de se fazer uma mudança no pensamento e no sentimento para com as pessoas próximas, para com seus próximos. Sempre nos vigiando. Você, como um papel de pai, sim, você tem a obrigação, a responsabilidade por educar os seus filhos. Porém, é equivocado o pensamento de que vocês são superiores aos seus filhos. Vocês devem ao mesmo respeito aos seus filhos. O respeito é uma coisa que deve ser mútua. Sim, seu filho vai o respeitar, assim como você o respeitá-lo. Sua esposa vai o respeitar, assim como você a respeita, como seres iguais. Como disse a vocês, sim, nós, seres de luz, também temos muito a aprender nessas questões. Já que mencionei alguns exemplos, posso dizer também que o exemplo que nós aqui tomamos é que, por exemplo, Emmanuel, o grande mentor do mestre Francisco Cândido Xavier, poderia e deveria tratá-lo de maneira diferente, sem tanta sofreguidão, sem a necessidade de privá-lo de algumas coisas no mundo material, sem a necessidade de privá-los da visão, por exemplo. Não havia necessidade. Enfim, creio que a mensagem está devidamente registrada. E que não só a questão da humildade, mas todas as questões que vão sendo lhes colocadas, que vão sendo aprendidas, precisam ser praticadas, precisam ocorrer na prática, em suas vidas. Se é feita várias e várias curas, se estamos nos dedicando às curas, temos que também utilizar das técnicas de curas para conosco. Cada um de vocês deve sim fazer a autocura.
deve sim solicitar ao Mestre, ao nosso amigo Arcanjo Miguel, que afaste as energias negativas, que envie as energias negativas para o fogo violeta, para a transmutação. Sim, deve ser feita a expansão do tubo de luz, deve ser feita a expansão da chama trina, deve ser eliminados todos os pensamentos e sentimentos negativos que não vêm ao encontro de nossos objetivos, que é a elevação espiritual. Se espelhem sim em pessoas, em mestres como Jesus Cristo, que também teve seus momentos de descontroles que não deveria acontecer, e que mudaram alguns caminhos em sua vida na Terra. Mas mirem-se nos exemplos de São Francisco de Assis, da própria Mestra Kuan Yin, quando encarnada. Mirem-se nestes exemplos. Muito bem, senhores, espero que tenha sido claro para vocês. Agradeço muito a atenção de vocês e tenham uma ótima semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.